começar mais um ensaio fotográfico? Hoje a gente tem aqui a Claudiane Santana, linda, maravilhosa, incrível. Vamos Obrigada. fazer umas fotinhas. O que você espera das fotos, Clau? Eu acho que assim, sem expectativas é ainda melhor, mas mais do que nunca é trazer dentro das fotos um olhar do que a gente quer passar da nossa proposta, né? Trazer um pouco do conhecimento, trazer um pouco da nossa essência. Acho que através das fotos a gente transborda a nossa essência. Acho que esse é o maior propósito. Então, vamos embora. Ela está falando de essência e, logicamente, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que você faz. Isso. Além de falar sobre o que você faz, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre, primeiro de tudo, sobre você. Porque você começou a trabalhar com investimentos, mas sempre quis trabalhar com isso? Como é que começou lá atrás? Nossa, é legal quando você faz um lá atrás, porque traz o lá atrás, né? É muito gostoso isso. Porque assim, eu comecei a trabalhar, na verdade, com 14 anos, né, no camping, que é o Círculo de Amigos Menor Patrulheiro, então eu Sim. vim de uma origem bem humilde, mas eu já queria buscar a minha independência financeira, buscar os meus objetivos, buscar horizontes diferentes, né, mudar a minha realidade, porque eu tinha uma realidade que era totalmente humilde, vamos assim Sim. dizer. E aí eu acreditava, mais do que queria, eu acreditava que era possível mudar aquela realidade. Assim como eu acredito que muito da construção de mudança de realidade, ela vem muito da nossa mentalidade. O camp me trouxe essa oportunidade de estudar, me aprimorar, trabalhar. Através do camp, depois eu emendei fazendo a minha faculdade, fiz administração de empresas, fiz depois uma pós em gestão de pessoas e sempre fui buscando cursos na linha também de aprimoramento pessoal. E aí lá atrás, né, Ah, lá atrás. atrás, aquela coisinha que eu olhava assim no banco, eu falava assim, nossa, um dia eu vou trabalhar aqui. E aí, lá começou a minha história, né? Logo no começo da faculdade, onde eu comecei ali como estagiária, fui para caixa, subgerente, depois gerente. Comecei lá no Banco Real, né? Aquele banco mãe, foi uma escola magnífica, um aprendizado muito incrível, onde eu tenho uma gratidão muito grande. Depois recebi uma proposta do Itaú Personalité, onde também sou imensamente grata. E aí, através do Itaú Personalité, também fiquei aí por um bom tempo. E aí recebi, melhor, entrou um outro momento na minha vida. Aí a gente volta para a essência, né? Sim. Me tornei mãe, e aí Ah, quando a gente se torna mãe, a gente começa a repensar todos os nossos projetos, tanto profissionais como principalmente pessoais, e lembrar que você é uma pessoa e que essa pessoa integra todos esses papéis. Mas esses papéis, nesse momento, eles passam a se transformar. Muitas vezes o cinza deixa de ser cinza para talvez ter um olhar preto ou branco. E aí você saber que de repente a mistura do preto e branco dá cinza, mas que tudo é belo, né, dentro desse contexto. E aí você fala, poxa, por que você está falando de cores? O que tem a ver? É que é a mudança de olhar. E é a sim. mudança de olhar para tudo, né, na vida. Isso tem a ver com a parte financeira, tem a ver com a parte pessoal, tem a ver com a parte da essência. E aí, dentro disso, tive uma mudança de carreira. Então, com o escritório hoje, que já tem uma história, já tem uma bagagem, já vem com outras pessoas com uma expertise já há mais de 10 anos nesse mercado, só que aí nós trouxemos a filial aqui para Santos. Então, com o objetivo e o propósito de ajudar aí o maior número de pessoas. Vamos mudar de ângulo? Vem pra Vamos. cá. Que daí a luz muda, Tá, a gente muda as poses, a gente muda o papo. Enquanto isso, a gente vai falando e vai fazendo umas poses. tá bom. Já vinha com essa vontade, aquela coisa de olhar e falar assim, ai, banco, vou trabalhar aqui. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar há mais de 13 anos em banco, onde eu trabalhava diretamente com investimentos e outros produtos financeiros também. Eu sempre enxerguei que os investimentos é uma das formas de você mudar a sua realidade. Por quê? Porque hoje, se você ganha, você gasta, mas você não faz investimentos, você não está trazendo tranquilidade, na verdade, tanto para o teu dia a dia como para o teu Sim, futuro. Então, quem tira, na verdade, o investimento dessa receita do bolo, em algum momento da vida vai encontrar alguma dificuldade, vai encontrar algum problema, vai deixar de ter segurança, vai ter um desconforto. Então, o investimento, desmistificando muito, entra aquela questão da mentalidade de que é só para quem tem dinheiro.
poxa, você pode começar com um valor pequeno, você consegue com 50, com R$ 100, assim como quem tem 100 mil, 1 milhão ou 100 milhões que a gente também atende o pequeno investidor, aquela pessoa que está começando e mostrando que é provável, que é possível, que é viável. E, poxa, com pequenas mudanças de hábitos, você consegue transformar a realidade, realizar sonhos. Então, com o investimento, ele te possibilita muitas outras coisas. Então, não é só, eu vou guardar para eu ter lá no futuro, olhando como uma coisa muito longe, ou eu vou guardar simplesmente porque, não, só quem guarda é quem tem dinheiro, quem é rico. Não. Qual o sonho que você tem? Você tem o sonho de viajar? Você tem o sonho de se aposentar com Comprar uma tranquilidade, diminuir o casa. seu ritmo de trabalho, comprar uma casa, comprar um carro, dar um conforto para o filho numa escola melhor, uma faculdade, por exemplo, ou um estudo de um intercâmbio, coisas que, por exemplo, lá atrás, eu, por exemplo, tinha um sonho de fazer um intercâmbio. Na minha época não foi possível, não foi viável. Hoje, pela minha realidade, meu contexto, eu ainda pretendo fazer isso, só que no momento onde eu estou numa fase como é pequena, em fase de estudos, é inviável fazer isso. Então, tem sonhos que você passa para um pouco depois, só que hoje eu já penso nela. Poxa, a primeira oportunidade que eu tiver, de repente eu posso ir com ela. Porque já Lógico. estou fazendo esse planejamento, já pensando que se caso ela queira, ela vai ter essa viabilidade. Através de uma construção que quanto antes nós fizermos, mais fácil fica. Então é diferente de, quanto tempo falta para eu me aposentar? Aí todo mundo fala assim, poxa, um horizonte de 30, 40, 50 Mas anos. passa tão rápido também. Se você demorar muito para pensar, deixa para pensar mais para frente. Se mais para frente chega assim, né? Exato. E um ponto importante que eu gosto de colocar se imagina hoje, olhando há 10 anos atrás, uma oportunidade que você tenha recebido. E aí você olhar para trás e falar assim, nossa, vamos supor que você disse sim para essa oportunidade. Falar assim, nossa, olha que legal, olha onde isso me trouxe. Agora, vamos imaginar que vamos colocar aqui dentro dessa realidade, seja lá você guardar, sei lá, R$ 100. E aí dentro disso você hoje olhar que você tem algo. Não é bacana? Qual que é a tua sensação? Muito diferente. Muito legal, né? Agora você imagina você olhar lá para trás e falar assim, depois eu faço. Aí você olha hoje e vê que você não tem nada. Aí coloca a primeira situação e agora coloca essa segunda. Qual que vai ser a tua sensação de não ter feito? Poxa, eu devia ter feito. R$ 100 era pouco. E assim vai. E aí eu falo muito isso para as pessoas. Poxa, a gente tem a possibilidade de hoje olhar 10 anos à frente e tomar ações e atitudes através de mudanças de pequenos hábitos e construir um futuro diferente. Agora é diferente de você olhar para trás, que atrás você não consegue mudar. Sim. O passado a gente não consegue mudar. Agora me fala uma coisa, pode ficar onde você está mesmo. Me fala uma coisa, o que faz, qual é o principal empecilho para uma pessoa conseguir começar a investir? É a mentalidade? Começar é por hábitos, é por mentalidade. Por quê? Eu vejo muitas pessoas, e aí a gente fala muito da cultura e educação hoje do brasileiro, que infelizmente se a gente compara com culturas hoje lá fora, como os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas já são habituadas a ter o seu planejamento pessoal. Então elas montam o seu planejamento, já tem uma questão de hábito, de cultura, já é ensinado isso. Hoje, infelizmente, eu falo que a gente tem dois caminhos para o aprendizado, que é o amor ou a dor. E, infelizmente, a grande maioria, e eu posso dizer que me incluí nesse caminho de, primeiro fazer as coisas erradas, para aprender através das coisas erradas o que não deve ser feito, onde é muito melhor a gente aprender pelo erro dos outros. Mas em muitas, e na grande maioria das situações, a gente aprende passando pelo erro, passando pelas situações de, isso não foi legal. E aí vamos de novo. Só que se você tem uma mentalidade para, ok, mesmo que eu passei, serviu como aprendizado, você vai muito melhor. Agora, se você ficar preso àquela dor, porque aquilo, e aí aquilo te leva a bloquear e não continuar, não tentar novamente, não buscar novamente, você acaba desistindo, na verdade, dos seus sonhos, dos seus projetos. Então, é Não muito a questão da acreditar. mentalidade. Então, assim, mudança de hábitos é essencialmente, porque, de novo,
Entra aquela coisa da cultura do brasileiro, achar que só os ricos conseguem investir. Não, a gente tem hoje várias opções de investimentos, desde o pequeno investidor ao médio, grande investidor ou aos middle corporates, aí, as grandes empresas. Então, assim, cada um dentro do seu ticket, cada um dentro do seu tamanho, da sua especialidade, tem acesso a produtos diferentes. Não adianta eu querer falar de um produto altamente sofisticado, uma carteira muito mais sofisticada para o pequeno investidor, para aquele que está dando os seus primeiros passos, para aquele que está começando, para aquele que precisa a mudança de hábito e a constância para atingir um objetivo. Esse caso, possivelmente, vai ser trabalhado muito mais a mentalidade para que ele consiga ter uma mudança de hábito e através dessa mudança de hábito ele tenha a constância e através da constância ele vai se tornar um investidor. Então, o que eu falo muitas vezes não é só o investir, mas aprender inicialmente a poupar para no segundo momento investir. E aí entender o mercado financeiro, muita gente já quer partir para quer entender lá o como que eu vou investir. Mas na hora do hábito de poupar, faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, para, resgata, começa, aí zera, depois começa de novo, zera de novo. Aí você vê que tudo isso daqui está pautado em hábito e constância. Porque se não tiver um hábito e colocar aquilo como algo bom, como algo positivo, aquilo que tem um propósito, e aí entra de novo um outro ponto, objetivo. Sim. Se a Qual que é o pessoa não tem propósito? Qual que é o objetivo? um objetivo para o dinheiro, fica perdido, né? Exato. Eu gosto muito de colocar um exemplo assim que é super clássico. Imagina que você está numa estrada, e aí você vai para um determinado lugar. E aí você está indo. Simplesmente se você não sabe para onde que você vai, você não sabe nem se chegou. Certo? E aí você fala assim, tá, beleza, eu vou sair andando. Qualquer caminho serve. Sim. E qualquer destino também, certo? Ou seja, pode vir de tudo, seja de bom, seja de ruim. Agora, se você está de fato numa estrada, você sabe para onde que você vai. Geralmente, pelo menos o ponto final ou o primeiro ponto de partida, você sabe, né? O ponto de partida para o primeiro ponto de chegada. E aí no GPS, o que que você vai colocar? O endereço. Que aí ele já vai te levar para a estrada. Você pode até ter alguns desvios de rota, mas tendo o caminho a ser traçado, aliás, ele já foi traçado, né? Você conduz através desse caminho e você vai chegar no final. Isso é o objetivo. É você saber o que dentro disso, você saber o como, você saber em que data, você saber o quanto que você precisa para aquele objetivo. Então, isso é a metodologia para a formação de metas e objetivos. Então, isso é fundamental na parte dos investimentos. Então, você vê que vai além de ficar falando somente de mercado financeiro, somente de tipos de investimentos, onde hoje eu tenho mais de 17 anos nessa totalidade, nessa trajetória em mercado financeiro, e ainda assim sou uma eterna aprendiz. Todo mundo é assim. Por quê? Porque o mercado ele muda todo instante. Tudo muda o tempo todo, né? Exatamente. Vamos pegar esse gancho de tudo muda o tempo todo para mudar o look. Você já falou que é uma sociedade esse seu trabalho, mas ao mesmo tempo que é uma sociedade, lógico, não é só porque você não está sozinha, mas é um empreendimento. Você é uma empreendedora. Dificuldades para empreender. Esse foi o maior aprendizado, começar a empreender. Bora, fala pra gente. Assim, quando você começa a empreender, na verdade, você começa a entender, mudar, inclusive, a sua mentalidade para esse outro universo,
que é o universo de empreender, porque uma vez você está do lado de empregado, é diferente de você estar do lado do empreendedor. E eu passei Completamente. por esses dois lados e por um processo também de transição. Então, estando como CLT por muito tempo em banco, você tem aquela coisa de, poxa, um bom cargo, um bom trabalho. Eu saí, inclusive, no momento onde eu estava prestes a ser promovida, ou seja, saí no momento melhor, graças a Deus, da minha carreira, só que com todos os benefícios, com salário fixo, tudo bonitinho para Sim. construir tudo. Então, hoje, sair desse universo, as pessoas, por esse processo de transição que eu fiz, duas palavras que eu mais ouvia era: você é louca e você é Eu vi isso corajosa. também. Era mais as loucas, né? 10% corajosa, Você 90% louca. é E o cara louca. que fala, as pessoas que falavam você é corajosa, é um corajosa que tem um louca por Que tem um trás. louco por trás, você sabe disso. E aí eu brinco que eu falo assim, gente, se até minha mãe mesmo fala que eu sou louca, então eu assumi isso pra mim, Bora, né? incorporei Sim. e falei, vamos fazer deste louco algo muito bom. Então, onde eu fui buscar realmente me conhecer cada vez mais, né, para que dentro desse me conhecer, poder ajudar cada vez mais o outro. Então, por isso que eu falo muito da essência do se conhecer, porque a gente tem uma mudança de mentalidade quando você sai de algo fixo, porque tem gente que já começou na parte do empreendimento desde pequeno, ou que a Sim. família já vem nisso. Então, falar que eu não encontrei desafios seria eu mentir. Não, obviamente que sim, que eu encontrei desafios, sim, e mais desafios pessoais acima de qualquer nível, acima de qualquer coisa, do que qualquer outro tipo de desafio. Porque você dribla, na verdade, com a sua mentalidade. E aí é onde vem muito de qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo, o porquê que você está fazendo aquilo. Né? Boa. Então, se a minha escolha foi justamente buscar ter, primeiro, um fator que é extremamente importante para mim é o fator liberdade. Então, o que que é liberdade para você? É que nem quando a gente fala de investimento. Tem muita gente que fala assim, eu quero ser rico. A minha pergunta é, o que que é ser rico para você? Sim. E aquilo que você já falou e que é óbvio. Você precisa ter o porquê ter dinheiro. Por que ter Exato. mais dinheiro? E mais do que isso também, porque assim, o seu porquê é diferente do meu Sim. porquê. A sua maneira de enxergar o que é ser rico é uma maneira completamente diferente para mim. Então, o que que é Sim. riqueza para você? É riqueza somente de dinheiro? Porque hoje eu acredito fortemente e veemente que a riqueza ela não está só no dinheiro. Se você não tiver construído uma riqueza de tempo, se você não tiver construído uma riqueza social, algumas pessoas têm esse propósito. O que que é a riqueza social? Dependendo do teu âmbito de trabalho, é extremamente importante você aprender a desenvolver o seu network, aprender a desenvolver habilidades com outras pessoas que são profissionais bom tanto quanto você e que podem te ajudar, na verdade, contribuir e agregar dentro do teu universo, dentro do teu trabalho, dentro do teu propósito. Como a gente falou, por exemplo, de ajudar mulheres. E liberdade também, né, Cláudio? Porque o que adianta você ter muito dinheiro e você nem conseguir, por exemplo, gastar? Você não tem Exato. tempo, você está tão atolado de trabalho que você não consegue fazer nada. Exato. E a liberdade, você vê que ela também ela está associada a outras coisas, porque a liberdade ela tem a primeira associação que é o dinheiro. Só que o que que é a liberdade do dinheiro? Como você falou, se eu tiver o dinheiro, eu não tiver o tempo para gastar ele, Não tiver saúde para não tiver gastar. saúde. Então, assim, hoje o equilíbrio é o fator extremamente principal, porque muitas vezes tem pessoas que têm problemas financeiros, e aí quando a gente fala de um diagnóstico, né, mais completo, muito mais a fundo, muito mais aprofundado, você vê que às vezes o problema não está no dinheiro, o problema está em ela não cuidar, por exemplo, da saúde dela, que aí aquilo torna a mente dela mais exausta e que torna a produção dela muito menor. Às vezes uma mudança em hábitos de saúde, em hábitos de fazer exercícios, e aí aquela coisa, no começo dói, no começo você não quer, e aí Sim, dá você preguiça. dá preguiça. O ponto é você, de novo, colocar como objetivo, apurar o diagnóstico e ver que, poxa, é isso aqui que está me causando lá, então você sabe agora o porquê. Aí vai de você tomar a decisão daquilo que verdadeiramente você quer para sua vida. Você quer mudar essa realidade? Então você tem que mudar hábitos. E aí, se você quer mudar esses hábitos, você precisa ser constante. Quando você era criança, você fazia aquilo que seus pais pediam. Só que quando você cresce, você aprende que tem coisas que, mesmo não querendo, você tem que fazer o que tem que ser feito.
E aí quando você faz o que tem que ser feito, que é a mudança de hábito com uma constância, você torna a tua realidade diferente, você traz resultados diferentes. Os resultados diferentes só vêm das mudanças de atitudes. Só que essas mudanças de atitudes vêm dos pequenos hábitos e da constância. Porque você começar, e é o que eu falo no universo de investimento, mais vale você começar com R$100 e manter esse 100 do que você quer começar com 1.000, aí no segundo você, agora eu consigo 500, no terceiro você fala, agora eu consigo 100, e aí no quarto você não coloca nada. Então assim, melhor começar por um valor menor e crescendo ao longo do tempo, colocando, entendendo de novo a realidade, organizei a minha vida financeira, dentro dessa organização eu sei que cabe X, só que dentro dessa organização eu tô com um olhar tão grande pro meu propósito, pro meu objetivo que eu tracei, que as coisas, o universo ele acaba conspirando a favor. Porque às vezes começa a surgir oportunidades e negócios de onde você menos imagina. E aí, isso é a mudança de hábito no âmbito empreendedor. São tantas coisas na mão para analisar que quando acontece alguma coisa errada, o medo aparece na hora, né? Exato. E E agora? outra, quando a gente fala, por exemplo, das emoções, a mulher tem aquela fama de, não pode haver uma vitrine. E aí, existe um exemplo que é, eu vejo uma vitrine e, tá em promoção. E a promoção chama pela emoção para comprar. Só que outra coisa é quando você coloca a razão e fala assim, eu preciso daquilo, eu tenho dinheiro para aquilo. Que faz pode parte da esperar. cultura financeira. Ou até mesmo esperar para tomar a decisão. Às vezes o fato de você somente sair daquele ambiente, analisar o contexto. E quando você analisa, você volta e você fala, se eu comprasse eu tomaria uma decisão pela emoção. Gente, quanto aprendizado, meu Deus! E só para fechar de vez, o que faz brilhar os seus olhos hoje no seu trabalho? O que faz brilhar os meus olhos? É justamente ajudar as pessoas nessa mudança de mentalidade. Porque assim, como escritório, eu ajudo as pessoas a ter uma melhor rentabilidade, eu ajudo ela a ter um melhor resultado, eu ajudo ela a construir um futuro ainda melhor para ela, né? E eu construo relações, construo relacionamentos. Só que eu vejo que tem muitas pessoas que podem ser ajudadas também através da mudança da mentalidade. E isso é fantástico, porque quando você muda a mentalidade, você tem um salto quântico na sua vida. Então, assim, se isso vem funcionando para mim, né? Vem funcionando desde lá, quando eu tomei decisões dos meus 13 para 14 anos, o qual eu sou imensamente grata por esse caminho, por essa jornada, por essa trajetória, quantas outras pessoas podem ser mudadas também. E outra, uma coisa é o cliente que já chega comigo, né? Já pronto, por exemplo, para investir. Mas é aquele jovem que hoje, infelizmente, não temos a cultura no nosso país de ter essa educação financeira. Sim. Então, isso que brilha o meu olho é ter a possibilidade de, através dos meus erros, poder compartilhar esses erros, principalmente com esses jovens, com essas pessoas, para que eles tomem com base o aprendizado pelo amor. Tomem o aprendizado com base no erro dos outros e não passem por esses erros. Então, é muito bacana porque você vê que a ascensão das pessoas, o crescimento das pessoas é muito mais rápido e isso é muito gostoso. Poder ver as pessoas crescerem, poder ver as pessoas evoluírem. Então, ver que sua evolução pode também transformar a evolução de outras pessoas. Isso é fantástico. Sensacional. Amei demais esse papo. Obrigada pela oportunidade. Espero que você ame as fotos também. E nós vamos deixar na descrição do vídeo todas as formas de encontrar a Claudiane para você marcar aquela conversa com ela sobre investimentos e sobre tudo, né? Exatamente. Porque conversar é com a gente mesmo. E acompanhar nas redes sociais, que agora a gente está desenvolvendo de fato aí um trabalho para construir essa mudança de mentalidade acima de tudo, para ajudar o maior número de pessoas. Sensacional. Obrigada, Clau. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu é que agradeço essa chance de ter esse papo maravilhoso de estar contigo sempre. Obrigada. Obrigada e até a próxima ensaio. Imagina. Cadê? Você tá aí já filmando, cara. Não vão cortar o que você tá falando. Você vai falando, né? Vambora. Se deixar, a gente fala até amanhã. Não é? Cabelo tá ok, maquiagem tá ok, a unha não tá ok. Minha unha, olha, pouco colorida, né?